Bem-vindos ao seu programa Quem se conhece, cresce. Um programa que foi feito para você que está assistindo, para sua família, né, para a sogra, para o cunhado, para todo mundo. Hoje um convidado assim especialíssimo para abrir a nossa mente e o coração, né? Ali no antes de conversar com ele nos bastidores, a gente já conversou ali no WhatsApp, né? Começamos pelo Instagram, foi uma pessoa em comum que nos apresentou. Vocês vão se surpreenderem, né? Quem tá com a gente aí hoje, ô Davizeira? Daqueles dois lá, você não vai colocar agora não? Você vai colocar depois? Então tá bom. Tá vendo? Eu te falei. Mas você entendeu, né? Você entendeu, Davizeira? Juro pra você que não. Tá, mas eu vou conversar aqui com ele enquanto ele apresenta. Eu adoro. Vocês vão ver depois o que é. Vou mandar aí pra você, Davi. Olê, obrigado. Eu que agradeço. Eu não vou ler o seu currículo, por quê? Eu quero que você se apresente, fala quem é o Lê Moraes, né? Eu já sei o seu nome, mas vou te Certo. chamar de Lê, porque eu adoro, eu sou Leandro, o pessoal Lê. me chama de Lê, de Léo, mas quem é o Lê Moraes? Apresenta aí pra essa turma, pra essa galera aí. Então, pessoal, grande satisfação estar aqui com o Leandro, né? Eu sou o Lê Moraes, sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por conhecimento. Eu adoro ter descobertas, principalmente ligado à mente humana e ao ser humano. Então, rapidamente da minha história. Eu tenho um histórico de ter vivido em um mosteiro beneditino, né? Vivi ali por 10 anos. Falaremos sobre isso. Falaremos sobre isso. Eu sou filósofo de formação acadêmica, né? E aprendi a ser filósofo também com as coisas próprias da vida. Sou apaixonado por desenvolvimento humano, né? Fui aprendendo sobre hipnose, sobre programação neurolinguística, sobre terapia, uma série de outras coisas. E aí eu fui fazendo descobertas por conta própria, né? E fui cada vez mais apaixonando pelo ser humano. E eu apaixonei por um ser específico, que é o líder, né? Aquele camarada que sobre ele tem uma grande responsabilidade, seja de família, seja de empresa, seja de instituições. E eu fiquei apaixonado pela mente do líder, né? E hoje eu me dedico mais a estudar esse camarada e desenvolver também essas pessoas. Nossa, então vocês já viram que o tema aqui, né? Falei pro Lê que eu tenho uma bagagem do mercado corporativo e apaixonado pelo tema liderança também, né? Então hoje vai render um pouco aí sobre esse assunto para nós dois. Aí, Lê, vamos de trás para frente. Vamos. Você já começa me falando. O Lê já trouxe uns livros aqui para a gente dar uma sim. olhada, mas ele comentou uma estrutura de pessoas bilionárias semelhantes a um grande líder que existiu na história, né? Como é que é isso aí? Já vamos sim. começar na filosofia. Que, na verdade, não é nem filosofia, mas ele teve um professor como filósofo, né? O Sim. cara que você vai falar aí. Exato. Não é um mito, ele foi verdade. Não, Mas sim. conta aí pra gente, que eu Então, gosto desse tema. Quando eu estudei filosofia, eu ficava apaixonado por grandes pessoas, pessoas notáveis, né? Dentre eles, Aristóteles, que eu sou apaixonado por Aristóteles e a teoria dele. E ao longo que eu fui estudando também a história, o que eu descobri, Leandro? Que Aristóteles foi tutor ou mentor, ou, digamos assim, um professor particular de Alexandre o Grande. Imagina o privilégio. Cara, meu imagina Deus. o privilégio. Ô, filho, E, peraí, vou trazer pra você aqui, ó. Como se fosse hoje eu com meu filho de 15 anos, né? Peraí, Davi, vem cá. Quem vai te dar aula aqui agora vai ser o Elon Musk, o Jeff Bezos. Tô só falando o nome deles, né? Deve ter Sim. os nossos filósofos, o professor Clóvis de Barros, né? Mas Isso. enfim, o Mário Sérgio Cortella, mas pegar de nomes mundiais, né? Aí, pô, quem que é esse que vai? Confia. Pensa. Exato. Né? E o pai de Alexandre, né, Filipe da Macedônia, colocou ele de tutor. E o menino, com poucos anos, se tornou rei e ele saiu conquistando tudo de uma maneira assim nunca vista antes, né? Esse tipo de comportamento, Leandro, ele sempre me deixou intrigado. Como que ele conseguiu? Por que ninguém conseguiu coisa igual ele fez? E esse tipo de pergunta ficava na minha cabeça, né? Quando eu estava também no mosteiro estudando espiritualidade, eu falei, por que Jesus fez isso e deu certo? Por que esses apóstolos fez isso e deu certo? Não olhando tanto a parte espiritual, olhando também a parte humana. Tá. Por que fez e deu certo? Né? E dentro da história, seja do cristianismo ou da humanidade, eu fui vendo uma série de outras pessoas. Buda fez isso, Gengis Khan, né? E uma série de outros conquistadores foi fazendo. Eu quero saber o que tem na mente dessas criaturas.
Por que tem esse diferencial? Você ficou incomodado igual Demais. um querido que tem aí alguns livros famosos, né? O Napoleão Hill, né? Ah, sim, Napoleão Ele Hill. fez A Lei do Triunfo, incomoda. Você falou bem que no capítulo introdutório da Lei do Triunfo, ele falou isso, que eu estava incomodado em saber por que Sim. eles têm dinheiro e os outros não têm. O que eles fazem que os outros não fazem? Ele começou a fazer essa Exato. entrevista. Você teve o mesmo incômodo. Exato. Por quê? Por que uma pessoa conquista tantas coisas? Que diferença ele tem de outro ser humano? Né? E aí eu fui, digamos, montando um grande quebra-cabeça que hoje eu acho que eu consegui. Se não fechei o quebra-cabeça, eu tô nas últimas peças para chegar até lá. Né? E aí, ao longo desse caminho também, eu fui testando. Né? Eu arrumei alguns clientes cobaias e eu fui vendo... Você dá aula ainda ou não? Em faculdade? Hoje, só em pós-graduação, Em pós. para não ter... Assim, porque a continuidade, dias fixos, Ah. hoje está um pouco mais complicado. Tá bom. Né? Mas são cursos só da área de filosofia, não, né? Não, um dos que eu ministrei no MBA foi de hipnose. Né? Foi bacana. Eu fui muito bem avaliado pelos alunos. Né? Você vai utilizando hipnose, eu você já vai ia lá falar avaliar. essa. Isso aí não vale. Eu até coloquei aqui pra gente falar de hipnose, eu tô com medo. Vou até pedir deixa o Davi cuidando lá e eu vou chamar o Pedro aqui, porque se der um BO, fala, vai, me hipnotiza, vamos ver se é bom mesmo. Mas se der um trelelê aqui, aí o Pedro me salva. Mas aí você foi bem avaliado e ficou só na pós-graduação? Não, a princípio lá foi sim, somente isso, porque era um projeto temporário também. Uhum. Né? Mas eu testei várias coisas com, digamos assim, pessoas reais, empresários de vidas reais. Eu tenho alguns que têm um resultado assim muito bacana. Tem um que ele tinha um faturamento aí entre 120 e 160 e ao término do meu trabalho, que eu trabalhei questões ligadas à hipnose, essa estrutura, um pouco dessa estrutura do Jim Collins eu já trabalhei, outros pressupostos que eu tinha visto que tinha dado certo também coloquei, e a gente terminou o nosso programa ele faturando quase 300 mil mês. Né? E o mais interessante, que para mim assim, traz mais satisfação, depois que a gente terminou, seria natural que houvesse uma queda, mas não houve. Não, ele cresceu. E aí ele chamou outras pessoas para fazer um negócio, montou um grupo empresarial, que para esse ano, agora de 2025, a estimativa é ultrapassar 1 milhão por mês. Então, assim... Mas você fez essa conexão fazendo os seus testes, mas o Jim Collins, ele tinha feito essa relação também? Não, das características do Alexandre ou não? Na ou época, foi depois que você leu? Não entendi. Não. De Alexandre eu já sabia antes. Beleza. Já sabia antes. Quando eu li Jim Collins, eu falei assim, agora eu entendi. O que o Jim Collins fez? Ele fez uma pesquisa científica, com métricas, com mensuração. Né? É engraçado, porque quando ele fez a pesquisa, o que ele falou para a equipe? Olha, eu não quero nada que não seja científico, eu não quero nada que não seja mensurável. E aí ele já falou, pessoal, esse negócio de motivação e outras coisas, eu não quero na pesquisa. Só que aí... O pessoal da pesquisa dele falou assim, ó, não temos nenhum ponto de coincidência desses caras que são bons. Não temos. Não é o método de pagamento, não é o método de vendas, não é a tecnologia, não é o sistema de organização. A gente não tem nada. Assim, o que a gente tem para dizer assim, ó, esse é o ponto que reúne todo mundo. Aí, um pessoal da equipe do Jim Collins, sem o Jim Collins saber, começou a falar assim, não, vamos olhar outras coisas. E ele foi na questão da liderança. Aí eles encontraram qual é o grande diferencial dessas grandes empresas que chega a ficar no topo, não por 1 ano ou 2 anos, mas por décadas seguidas, e ainda esse mesmo líder cria um outro líder para dar seguimento, de mais de 1.463 empresas, das que chegaram ao top 500 da revista Fortune, apenas 11. Apenas 11. Olha. E aí, quando ele fez o mapeamento do comportamento, virtudes, o jeito da pessoa pensar, se comportar, eu falei, poxa, é o Alexandre o Grande. É o Alexandre o Grande. E aí eu fui ver, não, peraí, essas características que Jim Collins colocou deve caber em outras pessoas. Eu fui atrás de outros personagens na história. Eu falei, poxa, é coincidência demais. É muita coincidência. E é claro que ainda estou em busca de entender instituições seculares. Eu fiquei até pensando na questão do que você fala liderança aí. Ele já recebeu um reinado muito grande, né? Do pai dele, o Alexandre. Foi um processo de sucessão
Sucessão. O que é sucessão? Teve um sucesso grande, né? Sim. Nossa, o Alexandre foi uma grande sucessão do pai, Foi. né? E, ó, ele pegou com o X Império e quase que foi o mundo inteiro dele. Então, teve o sucesso. Então, não só a liderança, mas o processo de sucessão do pai, né? Do pai também. De identificar. Mas aí, nossa, você me falando essas coisas, eu tô fechando um monte de coisa aqui agora. É porque eu comecei na psicologia através da filosofia. Só que mesmo? Mas foi Bacana. num processo bem peculiar. Eu ia na banca de jornal comprar o quê? Gibi. De quem? Do Wolverine. Bacana. Aí, comprando um total, teve um dia que tinha um livrinho, um livreto bem pequenininho. Pô, filosofia, não sei o que lá, Platão. O que era? O mito da caverna, em livro. Excelente. Então, aí eu fiquei doido. Eu falei, oi? Aí eu falei, pô, mas o que é isso? Aí eu, filosofia, né? Aí foi Aristóteles. Aristóteles. Peraí. Aí comecei a estudar e tudo mais. Aí já estava terminando o ensino médio. Falei, cara, mas não é filosofia. Aí caiu Freud, né? Aí Aí eu gostava de conversar e não ficava falando muito também. Segurava as coisas pra mim. Eu, pô, tem um negócio que chama psicologia e tal. Eu gostava de gente, psicologia. Então foi a filosofia deu... E eu tive uma felicidade que no primeiro semestre, que eu fiz na Católica, tem a disciplina de filosofia. Tem. Nossa, e o professor era maravilhoso. Aí ele abriu a caixa dos mitos. Aí eu falei, não tem lógica. Aí ele explicava, né? O mito da época era o que era uma forma de ensinar e tudo mais. Exato. Aí, assim, eu não lembro todos, mas eu tenho alguns cravados, né? Depois até se você puder falar... De Narciso, eu tenho certeza que você ainda lembra. Lembro por quê? Porque o Freud fazia muito isso, né? Sim. Então, quer dizer, um grande filósofo que não está mais entre nós, né? O Chacrinha falava, nada se cria, tudo se copia, certo? Tudo se copia. Pô, o Freud pegava algumas coisas, não só ele, mas outras autoridades, não só literárias, mas da psicologia, copiava a filosofia para trazer para o contemporâneo. Né? Só que lá na época deles já tinha os temperamentos que o Jung fala hoje. Agora não lembro se era o Aristóteles. Não lembro se era o Aristóteles. Já falava do fogo, do ar, da terra, da água. E da água. Os elementos naturais. Ele usava os elementos, né? Aí depois veio o sanguíneo, aí o colérico, beleza. Mas eu tenho esse pezinho na filosofia, tem que estudar mais. Cuidado. Esse trem faz a gente começar a pensar, depois a gente não quer parar mais, nem dá conta se quisesse. Mas esse foi o meu processo, sabia? De evolução, de começar a pensar mais. Por isso que você começou a falar, eu falei, cara, o Alexandre nem era só um líder. O pai dele fez a sucessão certinho. Fez a sucessão. Trouxe um mentor. O mais brabo daquela época, né? Sem dúvida nenhuma. Eu falei, cara, vem cá. Agora eu fico pensando, como que ele levou o Aristóteles para lá? Sabe, assim, qual foi a moeda de troca, assim? Boa pergunta. Você entendeu o que eu tô falando? Eu sei que com Alexandre, a moeda de troca, sabe o que foi? Planta. Não entendi. Aristóteles ficou amigo de Alexandre. Como que Alexandre demonstrava essa amizade? Mandava planta para Aristóteles. Uma informação que quase ninguém sabe é que Aristóteles, no fundo, ele era um biólogo. Toda aquela organização de classes, de plantas, ela veio primariamente do Aristóteles. Talvez ele estudou alguém, mas ele que deu a orientação. Aí Alexandre ia para os lugares, ele via uma plantinha diferente, pegava, mandava pro Aristóteles. Aí o Aristóteles ficava doido, falando, nossa, essa olha o tanto de planta. Aí ele via, essa aqui parece com essa, aqui parece com essa, vamos criar classes, famílias, e organizou. É claro que depois, com método científico, você organiza de uma maneira mais detalhada. Aristóteles, ele era curioso de tudo. Mas o Lê foi para a filosofia por quê? Você sabe? Sim. Quando eu fui para o mosteiro. Leandro, quando eu fui para o mosteiro, né, eu fui com a Era um intenção... mosteiro budista. Mosteiro beneditino. De São Bento, da Igreja Católica. Tá né? Bom, tá bom. Só que quando eu fui para lá, eu fui com a intenção de ser padre. Eu não entendia Era o que eu ia te perguntar. Então você queria... E lá eu descobri que era monge e eu fiquei mais encantado ainda. Assim, o ambiente monástico, ele é maravilhoso. Silêncio, oração. Você sabe que eu já quis ir? Rapaz, ele é apaixonante. Mas eu acho que tem algum no Brasil que aceita, não aceita? Tipo, você fazer uma imersão? Eu não lembro. Sim. Acho que tem. É muito comum. Eu ficava assim, cara. Muito comum. Parece que chama, né? Principalmente a questão que você acabou de falar agora. Silêncio. O silêncio. E outra coisa,
Todos os dias, café da manhã, almoço, janta, você está sentando diante de um doutor, outro cara é mestre em filosofia, outro cara tem doutorado em educação, outro é psicólogo, outro é mestre em Bíblia. Toda vez que você senta ali, você senta com uma pessoa de altíssimo nível, e é claro que eu fui crescendo nesse ambiente que fez muito bem para mim. E aí, fazendo parte natural, eu fui fazer a graduação em filosofia. Não, mas lá no Mosteiro você ficou quanto tempo? 10 anos. Oi? Não, Leandro. Entrei com 15 anos, Leandro. Você é casado? Hoje sim. Eu sou casado. Cara, a vida é a vida, né? A vida é a vida. Entrei com 15 anos, saí com 25. Né? Aonde era? O Mosteiro fica na cidade de Mineiros, aqui em Goiás, só que a minha formação acadêmica foi aqui em Goiânia. Na época a gente tinha um mosteiro aqui. Né? Não, mas você morou onde? Então, em Mineiros e aqui. Era Porque a você mesma morava e ordem. estudava. Tá bom. Exato. Então, quando eu entrei inicialmente, eu fiquei uma época de formação com os missionários redentoristas de Trindade. Depois a gente abriu um mosteiro aqui. Terminei meu 2º grau. Fiz um ano de formação interna, que aí esse eu fiz em Mineiros. Aí, minha graduação em filosofia, a gente apertava ela um pouco, fiz ela em 3 anos. Você graduou quando? 2022. Ah, não. Foi Já agora. faz um tempo. Porque na minha turma... Perdão, 2012. 2. Ah, pois é, uai, ó. É, mas eu entendi. Agora eu tô vendo que eu tô Uai. Não, tudo bem. Aí, então, ok. Porque na minha turma da psicologia, tinha ele, na época, ele tava lá em Trindade. Hoje eu acho que ele já tá em outro lugar. O padre Elismar. Conheço, genial. Muito. Essa é a palavra dele. Genialidade incrível. Essa é a palavra dele. Essa é a palavra pro Elismar. Você olha ele e fala assim, gente, é um homem quieto, calado. Dá nada. A hora que ele abre a boca pra falar. A gente conectou tão bem, porque o meu padrinho... É mesmo, eu não sei se ele é mestre ou já é doutor não, psicologia, alguma coisa assim. Tudo. Ele é tudo. Pô, naquela época ele já estava escrevendo um livro. A gente estudava. E aí, assim, a gente não pegava todas as disciplinas, porque ele tinha as obrigações, né, da igreja em si, mas a maioria a gente, sentava perto, fazia trabalho e essa questão do mosteiro, quando eu conversava com ele, cara, era uma paz, porque ele conversava. E ele falava de Deus de uma maneira tão leve, sabe? Sem querer forçar nada. Eu falava, cara, que cara incrível. É genial, isso aí que você falou. E aí, nossa. Imagina, você sentando todos os dias, conversando, cedo da tarde à noite, com vários Elismar. Cara, você cresce muito enquanto ser humano. Mas o seu objetivo era ser padre e não foi? Não, na época era para ser padre, mas aí depois eu não fui. Fiz filosofia, fiz alguns estudos internos, cheguei até o 3º ano de teologia. Também estudei um pouco de teologia. Mas o que tem a ver o monge que você falou? Não entendi. O quê? É que você falou assim, porque eu entrei para ser padre. Ah, sim. É porque lá é uma ordem religiosa, né, dos monges. Então você se torna monge e depois se torna padre. Acaba sendo uma formação só. Não, e na minha ignorância, monge era só a turma lá do Tibete, que era outra turma. Então, rapaz, eu também achava. Aí quando eu entrei no mosteiro, o que eu descobri que eu achei, assim, o mosteiro fantástico? É o quê? Ele é tipo um hotel, né? Não é um castelo, um negócio nas cavernas, não, né? É tipo um hotel. Tem movimento monástico que vai de um lado, o movimento cristão que vai do outro. O movimento monástico, lá pelo século IV, encontra com o cristianismo. Esse movimento monástico já é antes de Cristo. Os monges que a gente tem ali no Tibete, aquele pessoal ali, ele é bem antigo, que a gente chama, eu prefiro chamar para uma questão técnica de sabedoria oriental. Então tem esse movimento que já é anterior. E aí vem o cristianismo crescendo e encontra com o movimento monástico. Aí também tem outro personagem ligado a Jim Collins, chega São Bento. Na época de São Bento tinha dezenas e dezenas de regras para dizer como é que você vai organizar. Por quê? Você tem ali centenas de pessoas, está no meio do deserto, ou está morando próximo do outro, ou começa a construir casa com aquele povo. E aí, vai de lá, vai de cá, como é que você organiza esse povo todo? Aí São Bento cria uma regra. E ele cria uma sucessão. São mais de 1.500 anos de organização. Aí eu peguei o Jim Collins, eu falei assim, deixa eu refazer a leitura do Mosteiro com Jim Collins. Onde é que está a liderança desse camarada aqui? Basicamente, o que a regra ensina é quase o que o líder nível 5, que seria esses 11, que cria a sucessão, que São Bento faz, criar sucessões. Meu Deus.
Então são Entendi. 15 séculos. Toda vez que eu vejo uma empresa, uma organização, eu fico assim, você quer criar uma empresa que dá dinheiro, você quer uma empresa que dure por muito. Se você quiser uma empresa que dure, estrutura monástica. Ela vai fazer dar certo. Vai fazer dar certo. Aquele livro Monge Executivo, já ouviu falar, né? Foi um sucesso danado. James Hunt, né? James Hunt. Quando eu tava no Eu mosteiro... já ia te perguntar, então você adorou o Monge Executivo? Não, ou foi o contrário. Leandro, foi engraçado. Quando eu li o livro, porque todo mundo, nossa, o Monge Executivo. Não, Nossa, vai ser um livro bom. estourou. Aí eu pedi o responsável, compra esse livro, eu quero ler. Ele me enrolou uns 6 meses. Aí depois, por acaso, esse livro apareceu, eu não vou ler. Aí eu li e falei, gente, que coisa besta. Que bobagem, eu não entendi. Aí eu tentei ler uma segunda vez, não, isso aqui é muito bobo. Aí quando eu saí do mosteiro, eu tive um choque de realidade, uma cultural brutal. Aí eu falei, agora eu entendi. Foi uma decisão? O que foi? Foi uma decisão. É pelo seguinte, Leandro, tem algumas coisas que faz o nosso coração não tá bem. E aí eu falei assim, olha, eu não tô bem aqui. Inclusive foi um monge velhinho, seus 70 anos, um norte-americano, falava todo enrolado. Eu fui conversar com ele, eu preciso de orientação. Conversei, foi 1h30, assim, falando. Aí. Hã? O mentor, né? O mentor. sábio. Aí ele ouviu, rapaz, depois que eu terminei de falar tudo, eu parei e fiquei olhando pra ele. Ele esperou acho que uns 10, 15 segundos, na tranquilidade. Aí ele ficou me olhando assim e falou assim, dá pra perceber que você não está feliz aqui. Rapaz, eu não tinha percebido aquilo. E eu falei assim, olha, eu não tô feliz aqui, tem alguma coisa que não tá bem, então acho que é melhor me ausentar. Aí eu fiz formalmente o pedido. Graças a Deus eu não saí com nada de ruim ou negativo no coração por ninguém, né? Foi uma decisão, para mim, muito tranquila, né? Continuo com amizade com todo mundo que estava lá, muitos ainda eu converso, né? Aí eu saí com essa bagagem. E eu tive esse choque cultural, porque foi brutal. É, porque você ficou 10 anos. 10 anos. Meu Leandro, Deus. você tem... Eu conto essa história, é engraçada. Não. Eu não sabia o que era fofoca. Eu entrei com 15 anos. Minha família não é de fazer fofoca. Entendi. E você é de onde? Eu sou do interior de Goiás, Mineiros. Ah, você é lá de Mineiros. Exato. Eu não sabia o que era fofoca. Onde que eu aprendi? Ó, pessoal, você que está acompanhando. Onde que eu aprendi fofoca? Eu fui dar aula no estado. Fui lá para as quebradas do Fim Social. Aí eu tô lá, né? Na hora do recreio, eu gostava de conversar com os alunos. Uma coordenadora pegou e falou assim, não, você tem que ficar lá junto com os professores, porque você tem que socializar. Eu falei, tá bom? Aí eu sentava lá e aconteciam umas coisas estranhas. Que hora que eu chegava, o pessoal, conversava, eu sentava, né? Olá, tudo bem? Sou professor aqui, né? De filosofia, de sociologia, tudo bem? E ficava vendo. Aí aconteceu uma coisa engraçada. O pessoal tá, porque a fulana assim, sem ria. A hora que chegava a fulana, todo mundo calava. Que coisa esquisita. Porque assim, no mosteiro, uma pessoa tropeçou, caiu, a gente ria. A hora que chegava a pessoa, o que aconteceu? Essas coisas fúteis, risíveis da vida, a gente conversava com a pessoa. E no mosteiro tem um voto que chama-se estabilidade, que ele promove uma coisa muito boa entre as relações. Assim, você tem um problema com a pessoa, ou você resolve, porque é a vida inteira que você vai conviver com ela. E isso estava muito próximo. Aí eu falei, gente, não estou entendendo. Agora que a pessoa chegou, que a gente pode pegar, falar para ela da brincadeira, os alunos tiraram sarro de você, o pessoal tá falando isso de você. Para mim era normal esse tipo de coisa. Fulano de tal pegou e falou que você tá meio triste. O pessoal falou, é normal. Aí eu falei, gente, aí depois eu falei, gente, isso que é fofoca? Eu só tinha visto isso em novela. Ao vivo, eu só vi ali. Pra você ter uma ideia do choque cultural. Entendi. Né? Mas assim, é um tipo de aprendizado diferente. Não, com certeza. A sua formação, eu não vou falar total de homem, né? Porque com 15 você já passou do segundo setênio, né? Na psicologia, principalmente na psicanálise, né? Tem o primeiro setênio, segundo setênio, 7, 7, 14. Você já caiu lá. Exato. Que era mãe, pai, e depois que era o mundo, o seu mundo foi pro mosteiro. Exato. Nossa, cara. E aí você saiu já homem. Porque... Uns 25 anos. Até 21... já tem aí algumas estruturas, alguns estudos que falam que está sendo ainda formado, né? Você sai da idade de adolescência para adulto. Você sai um homem formado cristão, né? Beleza. Aí, cara, o cara tá no mosteiro, aí você me falou aqui da hipnose. Que doidura é essa? Ou não, seguinte, né? Não, calma. Não, calma. Respira, né, meu amigo? Não, pera aí. Vamos lá. Pô, se o cara ia ser padre, não, você agora... Não, faça hipnose.
Programação neurolinguística, que você deve ter estudado antes. Na verdade, foi sempre, depois, né? Foi depois. Da Mas hipnose. a sequência foi a seguinte. Quando eu estava no Mosteiro, tinha um Pô, padre eu que tô hoje aqui, é você já bispo. fez alguma coisa aqui? Eu tô consciente? O tempo todo a gente faz. O tempo todo. Deus. Mas Ô, tá Davi, bom. me ajuda, tá? Se você perceber que eu tô fazendo alguma coisa errada... Não, já começou, já. Já, né? Ô, Davi, quer colocar aqui? Agora? Quem tá com a gente ou não? Pode ser. Vai lá. Ó, Lê. E vocês que estão nos ouvindo. Olha só. Viabiliza soluções empresariais, viabiliza uma empresa, uma consultoria que trabalha não só com pessoas, mas também processos para sua empresa. Remuneração estratégica, uma pesquisa que faz com que você saiba aonde você está no mercado, está fazendo planejamento. Aproveita que é o mês de janeiro, viu, Lê? Primeiro mês do ano na sua empresa. Aonde que vocês estão? Então, aonde que você vai colocar o budget? Tá com muitas pessoas, poucas pessoas? Viabiliza soluções empresariais. Precisa falar alguma coisa sobre pessoas na sua empresa? Viabiliza. E quem mais está com a gente aqui, Davi? Cadê? O chefe tá aí? Tá aqui. Aqui, ó. Help Agência Digital. Você sempre sonhou em gravar o seu podcast? Olha que lindo esse estúdio. Aqui é bom, viu? Olha Muito essa, bacana. olha essa mesa. Mas isso é o de menos. Qualidade de áudio, luz. Eu conheço alguns estúdios aqui em Goiânia, viu, Lê? Eu escolhi aqui. Então, sim, quer fazer seu podcast? É aqui. Quer gravar seus cursos online e ficar milionário igual bilionário, né, igual o Pablo Marçal? É aqui também. Ou mais, né? Não sei se o chefe tá ouvindo aí. A equipe é diferenciada. A equipe é diferenciada, né, Davizeira? Com certeza. Estúdio Help. Tráfego pago. Entra aqui. Qual que é o site ou o Instagram, Davizeira? @Help Agência Digital. Pronto. Vamos lá. Beleza. E aí? Hipnose. Então, vamos lá. Como é que eu cheguei na hipnose? Ainda quando eu estava no Mosteiro, tinha um padre que hoje é bispo, né, pela competência dele. Quem? Dom Joaquim. Né? É um bispo incrível. Hoje ele é bispo da Diocese de Jataí. Ele é psicólogo de formação, formação acadêmica, e certa vez, acho que foi um sábado ou um domingo, alguma coisa assim, a gente viu um show de hipnose na TV. E eu fiquei revoltado, falei assim, como assim? A pessoa coloca o outro no ridículo, faz esse teatro todo. E ele virou para mim e falou assim, não, isso é hipnose, isso é muito sério. Aí ele tá utilizando de uma maneira, mas tem muitas pessoas que resolvem muitos problemas, muitas coisas com a hipnose. Era algo sério. Eu falei, não sei não. Isso ficou na minha cabeça por muitos anos. Por muitos anos. Mas você já tinha saído do Mosteiro? Não, quando eu estava no Mosteiro ainda. E aí você conheceu ele? Ok. O padre, ele estava lá. E lá no Mosteiro a gente faz formação. Né? Às vezes eu brinco dizendo o seguinte, eu fiz uma formação de psicologia, em psicologia, por osmose ao longo de 10 anos. Porque lá a gente continuamente tinha formação. Por qual motivo? Porque a gente estava sendo treinado para ser orientador das pessoas. Né? Então, sendo Com orientador certeza. espiritual, atendendo confissão, esse tipo de coisa, você tem que entender sobre muitas questões. Né? O Dom Joaquim, na época, ele falava assim, olha, se chegar uma pessoa e contar de alguma coisa, algum desejo extremamente estranho, você não vai ficar lá e fazer cara de assustado, você já sabe. Você falou de qual mito que você falou? Do Narciso, né? Narciso. Eu ia falar do Édipo, né? Que é um desejo estranho, né? Pô, eu quero pegar minha mãe. É um desejo estranho. Exato. Pô, aí o Freud foi lá e pegou, né? O mito do Édipo e colocou. Mas aí chegasse uma pessoa e o padre falou pra você. Então e aí, a gente tinha essa formação. E aí ele falou da hipnose, eu achei interessante, só que até então ali a gente não aprofundou em nada. Só que depois que eu saí do Mosteiro, um amigo meu falou assim, olha, vai ter um curso de hipnose e pode ser uma coisa interessante, porque você faz o curso de hipnose, se você quiser você pode atender as pessoas. Eu falei, isso aí é interessante. Eu já tinha uma base de psicologia, já tinha uma base de atendimento, pode ser interessante. Aí eu fiz o primeiro curso de hipnose. Lá ainda? Não. Depois que eu já tinha saído do Mosteiro. Tudo bem. Né? Depois de um tempo. Eu fiquei com aquilo na cabeça por muitos anos, Leandro. Muitos anos eu fiquei com aquele negócio de hipnose na cabeça. Depois que eu já tinha saído, apareceu essa possibilidade. Por acaso eu tinha um dinheiro para fazer o curso, fiz. E aí no curso, eu sou filósofo, eu sou crítico. Eu falei, cara, tem umas coisas estranhas, mas tem sentido. Cara, você é igual eu. Tem sentido.
Aí eu comecei a estudar e tentar entender. Falei assim, não, agora eu tenho que praticar. Onde é que eu arrumo uma cobaia? Aí eu falei assim, cobaia daqui, cobaia de lá. Uma das minhas primeiras cobaias, minha irmã, ela tinha, na época, ela estava passando por um momento emocional muito delicado, muito insatisfeita com o trabalho, com a obesidade e ainda estava começando a organizar para casar. Nossa. Fora outras coisas que não vem ao caso aqui contar. E aí eu falei assim, ó, eu aprendi umas técnicas de relaxamento. Você não sei o que ela vai pensar, né? E pode te ajudar. Você topa? Topa. Aí eu fiz ao todo 5 sessões, 4 seguidas, uma por mês. E acho que passou uns 2 meses, fiz uma quinta. Para não estender demais a história, Leandro, 5 sessões. Ela emagreceu 22 quilos em 24 semanas. Minha irmã nunca tinha feito regime por mais do que uma semana, em nenhum momento da vida. Você, mulher, você, homem, estamos aqui no mês de janeiro. Carnaval tá chegando. Você tem aquela pochete, aquele pneuzinho. O mês tá querendo fazer esse procedimento aí. Aí, eu tenho certeza que ele ouviu e já falou, pô, já vou pegar fazer uma sessão de hipnose com o Lê. Faça hipnose com o Lê. Procure ele. Procure o seu nutricionista e o Lê. Cara, acredito. Sabe por quê? Vou te falar isso. Nós temos um programa, eu, um nutricionista e um educador físico. Eu até postei isso hoje. Eu acredito muito. Acho que a gente comentou isso também ali no WhatsApp, né? Corpo, mente, espírito. Corpo, exato. mente e alma, né? Eu acredito muito nisso. Mas muito. Eu vivo isso. Não é que eu acredito. Eu vivo isso. E aí, eu sentei com os dois grandes amigos meus. Cara, vamos fazer um atendimento multidisciplinar para as pessoas que querem melhorar a saúde, né? Sim. Não só quem é obeso, não. Imagina. E, tá, você passa a dieta. O nutricionista não é só dieta, é mudança de comportamento. E esse cara, que é o meu parceiro, o Richardson, ele é esse cara. E aí, eu ajudo ele. E tem o Eric, que é educador físico. Eu não gosto de treinar. Tudo bem, você não quer musculação? Eu faço um exercício ritmado, eu passo dança. O que você quer? Né? Mas, a pílula, a fórmula não é da saúde, mas da juventude, é musculação. Eu vou correr, fazer futebol. Não, é a musculação. Porque trabalha membros inferiores, membros superiores. Você vai fazer um cardio ali para trabalhar, né, a vascularização do coração, enfim. E quando você fala que a hipnose ajudou, eu acredito. Por quê? Porque é a mudança de comportamento, de percepção. Não é só dieta. Come 3 pães, agora é só um. Tem que fazer... Não é só isso. Começa aqui. Só que aí tem uma coisa interessante. Se alguém me perguntar o que você fez na época, eu não sabia responder. Eu só segui um protocolo. E aí, Leandro, me intrigou mais ainda. Eu falei assim, o que eu fiz que deu tão certo? Eu não sei o que eu fiz. Eu sei que eu segui o protocolo. Entendi. E aí eu fui estudando mais. Depois eu comecei a fazer atendimento de maneira mais formal. E aí eu deparei com outra questão, Leandro, que é a seguinte. Usando o mesmo protocolo, os mesmos princípios, com uma pessoa deu certo, com outra não deu certo. Eu falei, tem alguma coisa errada. Porque eu segui o mesmo protocolo, o mesmo procedimento. Se gravasse tudo que eu estivesse fazendo, as diferenças seriam mínimas. Aí eu fui estudar mais. Aí eu fui procurar neurociência. Aí eu fui procurar coaching, que na época o coaching estava em alta. Fui procurar a PNL para eu entender. Né? No coaching, digamos assim, o coach que veio para o Brasil... Você fez uma formação? Fiz, várias formações. Só que o coach que veio para o Brasil, ele veio quase igual cachorro quente. O pessoal... pega e jogou muita coisa em cima e, digamos assim, o cerne dele ficou mal entendido. Você já ouviu falar, acho que sim, né, do Tim Gallwey? Sim. Que é fiz uma formação com ele, que é o... Na verdade, para mim, o primeiro coach foi o Aristóteles, né? Até na base da psicologia, as perguntas aristotélicas. É o cara lá. Mas, enfim. Mas o Tim, ele tem essa base... do que era de fato, né, o coach mesmo, o verdadeiro, para levar você para outro lugar. Pô, tem as ferramentas, mas ele se preocupava não só com o resultado, mas com a evolução da pessoa, né? Exato. Porque aí o que você fala quando trouxe para cá, o coach é resultado. Aí as pessoas foram vendendo curso para aquele resultado X, curso para esse... Aí banalizou. Exato. Porque o coach utilizado de uma maneira correta, ele é poderoso demais. Demais. E aí... cheguei na PNL. A PNL me deu as respostas, a maior parte das respostas que eu queria,
A neurociência também me deu outras respostas, só que a neurociência me deu as respostas mais ligadas a questões de fisiologia, né? E a PNL, ela foi crucial, ela foi um divisor de águas no meu trabalho. Porque depois que eu entendi, assim, peraí, então a PNL tem, digamos assim, uma espécie de passo a passo que eu vou seguindo e eu tenho mudança comportamental. Ah, agora eu entendi por que na hipnose tem isso, por que isso deu certo, por que deu errado. Aí hoje, Leandro, o que eu faço? Quando eu vou atender, hoje já não tem tantos horários para atender, minha assertividade ficou muito alta. Por quê? Aquilo que eu sei que não vai dar certo, eu não faço. Não entra na minha estatística. Aí o que eu descobri? O que faz que não dá certo? Primeiro, então você já tem o seu método. Tenho o meu método. Assertividade altíssima. Esses dias eu tropecei numa feliz coincidência. Um cliente empresário me procurou e falou assim, olha, eu tenho algumas dificuldades ligadas à comunicação, lidar com as pessoas, né, pedir que elas façam alguma coisa, porque empresário ele tem que mandar, ele tem que pedir, ele tem que saber colocar ordem nas coisas. Ele me trouxe uma questão pessoal. Aí a gente trabalhou, depois de 3 sessões, talvez, ele falou assim, olha, aconteceu uma coisa interessante, o que foi? Meu faturamento aumentou. Eu falei, mesmo, cara, que legal, quanto? 20%. Eu fiz alguma coisa para melhorar a empresa dele? Fiz alguma consultoria financeira? Não, Leandro, não fez. Só trabalhei essas questões. Mas o que... Vamos lá. É porque eu esperei o momento certo. Porque você falou uma coisa... Eu sou curioso, eu não sei se pode, eu não sei se é um segredo seu ou não, mas... Então, o que você pegou? Ou você falou, eu me perdi, mas eu acho que você não falou. Que você identificou, que você falou do Jim Collins depois, mas... desses empresários que você validou, que tem a ver com Aristóteles, qual é o comportamento, ou quais as virtudes, e o que você pegou que você ajuda não só o empresário, mas na vida pessoal, na vida profissional das pessoas que você atende. Porque aí você pegou 2 grandes pilares, né? Esses líderes lá, o que eles têm em comum? Que é um tema que nós 2 gostamos bastante. E agora, nesse processo seu, não só de hipnose, mas de PNL, o que você... Cara... Não precisa contar tudo, né? Porque o método é seu, a pessoa vai... quer saber, vai lá e paga o lei. Mas, pelo menos o básico, assim, o que você achou? Vamos lá. Eu vou fazer alguns paralelos, que aí o Jim Collins me ajudou a fechar a questão com a pesquisa dele. O que dá errado com a hipnose? 100% de certeza que vai dar errado. Qualquer coisa que eu fizer com a hipnose, que a mente da pessoa entender que vai contra o instinto de sobrevivência, a mente bloqueia, ela se protege. Não entendi. Vou dar um exemplo exagerado. Ninguém faz isso, é só exemplo. Se eu hipnotizar uma pessoa e falar para ela pular do prédio, não dá certo. Não vou. Vai contra o instinto de sobrevivência. Acho que eu não vou, né? Entendi. Pô, Leandro, eu tenho uma avenida aqui, vou te hipnotizar, você vai atravessar ela sem olhar para os 2 lados. Pode vir um carro. Não dá certo. Beleza. A não ser que a pessoa tenha uma predisposição a suicídio. Uau. Tá? Fora isso, não dá certo, porque o instinto de sobrevivência, ele é maior. O que está abaixo do instinto de sobrevivência? Princípios e valores. Se eu hipnotizar uma digníssima senhora e falar para ela, você vai sair correndo na rua pelada, sem roupa nenhuma, não vai dar certo. Por quê? Segundo os princípios e valores dela, você não sai na rua gritando e você tem que, na rua, ter uma vestimenta adequada. Entendi. Né? Entendi. Então, os valores. Guarda essa questão desses princípios e valores. Beleza. Outra coisa, liberdade. Todas as pessoas vieram, minha mãe tá dizendo que eu tô assim, meu pai tá dizendo que eu tô assim, fulano de tal disse que eu tenho que vir aqui arrumar isso. 100% de certeza vai dar errado, porque fere a liberdade. A pessoa tem que vir porque ela quer, tem que fazer a mudança porque ela quer. Toda vez que a pessoa vem, porque no meu trabalho estão pedindo isso. Não vou fazer, não vai adiantar, vai ser perda de tempo. Compartilha, você deu um insight aí bacana. Tentaram fazer isso comigo. É mesmo? Em um lugar público, nesse último que você acabou de falar. E eu não fui. E você falando isso agora, então a pessoa deve ter esse conhecimento, ela tentou comigo fazer isso. Eu acho que eu comentei isso com o Mês uma vez. Não dá certo. Não vou falar onde, mas foi numa igreja. Tentaram fazer um negócio comigo lá, tarará, não deu certo. Eu falei, não. Tarará, não. Informação de bastidores. Nossa. Quase todos. Você explicou o que aconteceu. Porque eu ficava assim, gente, mas por que a pessoa tentou fazer aquilo? Por que eu não fui? Eu fiquei meio assim, cara. Mas não, você fechou. Informação de bastidores.
quase todas as igrejas pentecostais ou neopentecostais, ou os pastores ou os líderes, eles estudam de maneira direta ou indireta técnicas de hipnose. Você não sabia Polêmico. disso? Corte. Polêmico. Olha, é mesmo, corta. Polêmico. Não corta não, vai ser um corte, não é pra cortar, é corte, vai ser um, não é corte que fala, Davi? É isso mesmo. Vai ser um corte, um short, sei lá, ué, Um entendeu? Não é pra cortar não, só fala, foi o corte e vai estourar essa parte. Como é que é? Você não sabia disso? Claro que não. É só informação, assim, pra mim, Não, trivial. é que a gente não falou disso, você me perguntou, mas foi Aham. rápido. Eu tive uma criação religiosa católica, na igreja Certo. católica, né? E aí eu trabalhei em grandes empresas e eu saí de Goiânia e fui para o Mato Grosso. E eu Uhum. trabalhava no agro. E aí eu viajava muito e fazendo e tal. E aí eu afastei da construção igreja, né? Uhum, De Jesus, nunca. claro. Mas aí eu voltei para Goiânia e tudo mais. Aí um amigo me apresentou. Até então nunca tinha ido à igreja evangélica. Aí fui algumas vezes. E aí eu conheci minha esposa. E aí conheci outra igreja Uhum. evangélica, que é a que eu congrego e sirvo lá até hoje. Então tem aí um ano e meio, 2 de igreja evangélica, Uhum, entendeu? Porque eu não tinha te falado isso, né? Que você perguntou, sim. mas eu sou cristão, desde Certo. sempre. Minha mãe me levava pra novena, Uhum, sabe? Ela não sim. lia direito, pô, lê aqui o negócio e tal. Eu falei, adorava as comidinhas depois, né? é claro. Mas como você se achava tão importante ali no mosteiro com aquelas grandes mentes, eu achava o máximo, que eu era um menino no meio de senhoras e senhores, e eu lia, eu ficava assim, cara, só eu aqui. Mas é que minha mãe não tinha tanta Uhum. leitura, né? E eu achava o máximo, ela lê aqui e tal. Então eu sou cristão desde sempre. Uhum. Mas eu não sabia disso então, cara. A hipnose, por mais que ela seja forte, incisiva, ou qualquer qualidade que você quer dar para ela, ela não passa por cima dos valores. A não ser que a pessoa não os tenha. Entendeu? A Na não ser que... psicologia a gente tem transtornos, né? Uhum. O psicopata, tem o narcisista, que ele Sim. tem alguns valores mais que a favor dele, Uhum, que tira mesmo. exato. Então, se for assim, abre, né? Sim. Aí não dá certo também. Se for contra a liberdade, aí tem um outro fator. Esse é um fator mais comportamentalista, que é o seguinte: toda vez que tenha uma mudança com a hipnose, a mudança tem que favorecer o novo comportamento. Traduzindo, deixa eu ver aqui se é melhor. Tá, depois eu vou citar o exemplo. Traduzindo, vamos supor que a gente tem uma sala de aula, tem um menino que ele só tira nota ruim, é da turma do fundão, não quer saber de nada. Nossa, se você entendendo. já foi da turma do fundão. Aí ele chega e fala assim, olha, por livre e espontânea vontade, ele quer, tá dentro dos valores dele, fala assim, ó, cansei de ser bagunceiro, eu quero ser o aluno nota 10. Aí eu hipnotizo ele, ele começa a se tornar um aluno nota 10. Só que, se começar, os colegas dele falam assim, não, você virou nerd, você não é mais meu amigo, você é uma pessoa ruim. O cérebro dele vai entrar em confusão. Peraí, é melhor eu voltar no padrão anterior e ganhar amizade, os colegas, ou ser um nerd e ficar sozinho? O cérebro entra em confusão. Por isso que tem algumas pessoas que criticam, e com razão, que quando faz alguma mudança em hipnose, ela é temporária. Ela faz uma mudança rápida, só que se não tem no dia a dia da pessoa algo que reforça aquilo ali, ela não sustenta. Vou citar 2 exemplos. Não, esses não foram casos que eu atendi, mas é estudo de caso assim, muito bacana. Uma senhora tinha dificuldade de emagrecer, só que por algum motivo misterioso, com os mesmos nutricionistas, os mesmos profissionais da atividade física, ela emagrecia, engordava. Aí, ela procurou um colega, que foi esse que trouxe o estudo de caso, e ele foi analisando a vida dela. O que está acontecendo? Pergunta daqui, pergunta de lá. Resumindo a história, todas as vezes que ela emagrecia, ficava bonitona, gostosona, alguém vinha e mexia com ela. Bonitona, gostosona. E volta e meia ela cedia, ou um beijo, ou algum encontro. Quando isso acontecia, ela tinha um peso de consciência tão grande, mas tão grande, porque era muito bem casado, o esposo, um cara bacana. E aí, o que ela fazia? Engordava de novo. Quando ela engordava, os homens não procuravam ela mais. Só que o marido dela fala assim, você é uma mulher bonita, você tá gorda, você tá feia, você tem que se cuidar melhor por você, pela sua saúde, coisa e tal. Aí ela ficava nesse ciclo.
emagrece, engorda, emagrece, engorda. Quando trouxe essa questão para esse colega, o que ela fez? Assim, ó, você toparia tirar da sua cabeça qualquer reação, qualquer pessoa que não seja o seu marido, te elogiar, uma pessoa te elogiar, você não tá mais nem aí? Não, eu topo demais. Cortou, deu certo. Claro que aqui eu estou explicando de maneira pedagógica, de maneira simples. Tá. Né? Tecnicamente é mais complexo. Aí resolveu o problema. Os caras cantavam ela, elogiavam, chamava pra cá e pra lá, não preocupava. Por sorte, o marido era uma pessoa que comparecia bem, um cara bacana, que elogiava e por aí vem, cuidava bem dela. Nunca mais teve problema. Bacana isso, não é? Não, a mente, bacana, a mente é maravilhosa. E nessa última fala sua, você descreveu um processo que é um processo base da psicologia, sabia? Que a pessoa, muitas vezes, ela se mantém no lugar que ela está, mesmo ela sofrendo alguma coisa, ou ela tendo um desconforto, ou ela deixa de ganhar alguma coisa, ela talvez nem está sofrendo nem desconforto, mas ela poderia mais, Sim. Só que ela tem o famoso ganho secundário. Exato. Ah, mas eu tô aqui, né? Ah, mas se eu ficar bonitona, ele vai me cantar, eu vou trair meu marido, né? Então eu vou ficar gordinha, porque eu ganho secundário. Marido, bicho. Eu quero ficar com o cara. Na psicologia é uma das nossas bases, independente da abordagem que a pessoa for atuar. Sensacional, cara. Mas tem que estar aberto, por exemplo, eu não sou cético. Certo. Vou te fazer uma provocação aqui. Até pensei isso agora. Por quê? Cara, 10 anos de mosteiro. Sim. Então você entende um pouco do... Eu tô aprendendo umas coisas na igreja evangélica, tá? Não, tranquilo. Você entende um pouco da guerra espiritual que existe. Ok. E você não acredita que a hipnose abre não é nem uma janela, é uma ponte, um portão para uns negócios diferentes, não? Entendeu minha pergunta? Assim, sim, entendi. Cara, você tá mexendo assim. Eu não sou cético, acredito. Eu tenho até medo de falar assim, pô, me hipnotiza aqui, pô, eu vou cair. Porque, sei lá, né? Eu não faria isso aí que você falou. Não, se for um negócio básico, eu sei. Vamos testar no Davi, você tem coragem? Mas isso aí que você falou tem razão, sabe? A terceira, que você falou 4 ou 5 pontos, mas o terceiro ponto que você falou assim, ó, que vá contra... A liberdade. A liberdade. Cara, tenho certeza que a pessoa tentou fazer comigo. Olê, certeza. E eu não fui, cara. E eu fiquei, porra, não. Tarará, não. Não. Mas assim, contra a minha vida, não. Por N motivos, né? Sim. O meu filho, a minha vida, eu adoro viver. Eu quero... Meu pai faleceu com 89, eu quero passar dos 100. Esse é o da vida. Qual que é o outro que você falou? Que vai contra os valores e princípios. Eu tenho os meus bem fortes. Exato. Guarda essa questão dos valores que vai precisar depois pro Jim Collins e as outras coisas. Então pronto. Eu tenho muito forte 3 grandes valores, por exemplo. Esses que você falou, né? Sair pelado, mexer com a mulher dos outros, não. Mas tenho 3 grandes que eu levo já... Cara, sei lá, acho que tem 30 anos que eu já tenho esses valores. Que eu aprendi com o pai e com a minha mãe. E alguns eu fui validando. Falei, cara, é isso mesmo. De tratamento, isso. Eu não quero saber se é o Lê, se é a menina da limpeza. Ninguém. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tratar bem as pessoas. Isso. Ética, né? Até depois você me ajuda um pouco na filosofia, né? O que é a ética, mas pra mim a ética é o quê? Não Foi todo mundo embora, desliga as luzes, eu fico aqui sozinho. Essas câmeras não são minhas, não tem nada meu. É aí que mostra a sua ética. É fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Pra mim é fazer o certo pelo certo, né? E a confiança, né? Confiança de, pô, a gente começou a bater um papo, tudo, nós dois, a gente virou colega, virou amigo. Confiança de não é só nem puxar tapete no mercado empresarial, mas de eu não falar mal de você, mesmo que seja fofoca, pra turma aqui do estúdio. Pô, tô falando de você, mas eu falo pra você, pô, não gostei daquilo que você falou lá, tarará. Entendeu? Exato. Pô, não gostou? Não. Que é o que você falou, né? Olha, cara, e se a gente pegasse, por isso que eu te falo que eu tenho uma vontade enorme de ir pra imersão, porque às vezes a gente guarda algumas coisas no mosteiro, não tem fofoca. Por quê? Porque se você tem alguma coisa pra falar, fala rápido, né? Fala logo. Como que é? Resolve ou resolve? Resolve ou resolve. Anotei aqui. Resolve ou resolve. Então, assim, e essa guerra espiritual? Você faz hipnose com o cara ali, com a menina, você abre um... Não sei, tá? Sou nunca fui hipnotizado, nunca fiz curso, mas eu não sou cético, não. Eu sei que o negócio existe. Só que eu tenho medo de abrir esse portal aí. Que, Davi? Hoje é dia de ser hipnotizado. Não, vem aqui você. Não vou não. Ué, vem cá. Ué, porque não. vai que ele faz um negócio, aí acaba o episódio. Vem você aqui, ué. Pode ser o Pedro.
Pode ser o Pedro, então. Não, ele vai ser de leve. Nossa, Pedrão, dá pra resolver aquele problema que o Meis falou que você tem. Vem aqui. Mas tem ou não esse negócio? Olha, tem, Porque, tem olha essas- pra quem que eu tô perguntando, hein, meu irmão? Tá. Olha, questões espirituais e as questões de hipnose, elas se aproximam muito. Eu não sei dizer onde é que é o limite delas. Na minha atuação, como eu tenho conhecimento teológico, tem coisa que eu não mexo. Eu não piso. Entende? Entendi. Tem coisas que eu não mexo. Você sabe... Opa. Eu sei onde é que é o meu limite, tá? Agora, Não, Tem- você me entendeu. não, eu te entendi, né? Nessas batalhas espirituais tem essas questões, de fato, tá? Só que o que que eu observo? Eu vou olhar para minha prática. Todas as vezes que sem querer assim, até antes de eu descobrir isso, que eu fazia alguma coisa com a pessoa, ela tinha uma mudança temporária e voltava de novo, é porque não estava de acordo com a vida dela, para fazer a vida dela ficar melhor, não estava de acordo com os princípios e os valores dela, Uhum. ou de alguma maneira não era bem o que ela queria, né? Ou o resultado não trouxe satisfação. Por isso que a gente vai ver que às vezes, em alguns momentos a pessoa faz isso sei lá, faz alguma intervenção espiritual com a pessoa, ela muda, depois volta. Ou ele tem que ficar fazendo, porque senão volta. Entende? Então, como na minha prática eu vi isso eu vi repetir também em outras questões espirituais também, tá? Teve um momento da vida do Freud que ele começou a fazer Sim. algumas sessões de hipnose. Até porque ele tava querendo... Ele testava. Sim. Ele era o... Cara, como o Jim Collins, como o Simon Sinek, como esses grandes nomes da mente, né? São hoje, o Freud era o famoso da época. E aí ele foi testando. Uhum. E aí, quando ele mudou, na base que eu sei, tá? Sim. Também não me aprofundei. Aprofundei em alguns... Fiz psicanálise na faculdade. E lendo alguns livros dele. Segundo ele perdeu exatamente essa continuidade que você acabou de falar. Uhum. Agora, eu não sei se ele não tinha aprofundado, né, na prática da hipnose, porque ele falou, cara, ali eu consigo, mas aí passa uma ou duas sessões, se eu não faço nada, a pessoa volta tudo, né? Aí ele, cara, não é isso. Não é isso, Aí exato. até que ele foi pela fala e tudo mais, aí a psicanálise com toda a estrutura, né, usando, Uhum. né, o nome dos transtornos, pegando emprestado o nome dos mitos, né? Uhum. E aí ele foi construindo a base, né, do id, ego, superego, Sim. que é toda a nossa estrutura de personalidade, segundo ele, segundo a psicanálise, e estruturando tudo que tem a ver com libido, com as forças que ele acreditava. Mas a hipnose, ele saiu fora justamente por isso que você acabou de dizer. Ah. E você, então, sentiu isso Sim, na sua prática. e isso vai acontecer. Que massa. Alguns psicólogos, quando eles trazem esse tipo de crítica para hipnose, ela tem sentido. Né? Ela tem sentido. Me permite um último exemplo para a gente entender? Vai. Vamos. Um outro caso, não foi eu que atuei, mas um estudo de caso muito bacana. Uma senhorinha viúva, tá ali com seu filho resolveu casar, obviamente, casou, foi para casa dele. Síndrome do ninho vazio. A senhorinha começou a ficar triste, começou a ficar depressiva, começou a perder vontade de fazer as coisas na vida e coisa e tal. Aí, ela procurou um colega, né, um psicólogo que ele entendia bastante de hipnose, e falou assim, ó, eu quero resolver isso aqui, né, eu queria fazer aquele negócio que você faz lá, que é trem de hipnose, acho que agora eu preciso, né, ele já tinha um certo conhecimento, uma certa intimidade. Aí ela contou a história para ele e falou assim, olha, se eu tirar entre aspas, essa depressão da senhora, ou ela vai voltar mais forte ou diferente, ou a senhora vai criar alguma doença. Por quê? O que acontecia? Toda vez que ela estava triste, ela falava com o filho ia lá fazer uma visita para ela, depois do trabalho, ou a nora, que graças a Deus, pelo contexto, a nora também ia lá. Então eles iam como paliativo. Entendi. Aí falou assim, ó, se tirar a sua depressão, eles não vão vir visitar. Eles vêm quando a senhora está triste, está precisando de alguma coisa, está muito sozinha. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos reestruturar isso aqui, que aí você vai entender os 4 pontos. Uhum. Olha, o que seu filho gosta? Aí, conversando lá, vou resumir bem. O filho gostava de quitanda. Aí ela falou assim, ao invés da senhora ficar doente, a senhora faz quitanda e liga pro seu filho. Fiz o bolo que você gosta. Liga pra sua nora e fala assim, ó, fiz o biscoito que você gosta, vem cá buscar.
Então, toda vez que a senhora ficar meio triste, alguma coisinha, faz alguma quitanda. Tipo assim, você acha que vai ter algum problema? Não, meu filho e minha nora não gostam de ir na padaria comer essas coisas, eles gostam da minha comida. Então, ótimo. Ó, final de semana, você gosta de cozinhar? Não, adoro cozinhar, eu acho ótimo. Seu filho e sua nora gostaria de vir aqui? Sim, então todo final de semana você convida eles. Você acha que vai ter algum problema? Não, porque eles trabalham muito, cidade grande lá, porque é São Paulo, né? Eles almoçam na rua e final de semana quer uma comida melhor, mais caseira. E eles gostam da minha comida. Então todo final de semana a senhora chama eles para vir aqui. Ó, e a senhora fica animada, faz quitanda, faz o almoço final de semana, né? Eles tinham um certo costume de viajar. Falou assim, ó, se a senhora estiver doente, seu filho e sua nora vai convidar vocês, a senhora, para poder viajar? Não. Então, beleza, a senhora fica bem. E a senhora convida eles para viajar. Né? E ela tinha falado também assim, com o casal, ela fica pro canto, não atrapalha o casal, né? Recém-casado, ela fica no canto dela, mas ela tem a companhia e eles gostavam também dela, né? Então, a senhora vai convidar eles para viajar. E quando eles forem viajar, se eles acharem interessante, convida a senhora também. E aí foi perguntando, ela tinha amigas, só que ela não visitava. Falei assim, então a senhora fica bem. Na época não tinha nem Uber, a senhora paga um táxi, ela tinha uma situação. A senhora vai visitar sua amiga, chama sua amiga para visitar a sua casa, a senhora vai ter ali o cafezinho, um chazinho, as suas quitandas e coisa e tal. Aí, checkmate. E quando vira o netinho, se a senhora estiver doente, seu filho vai querer colocar o netinho ali com a senhora? Não, ele é um homem sistemático, não vai deixar. E se a senhora estiver cheia de energia, cheia de vontade, vai deixar o netinho ficar ali com a senhora? Vai. Então pronto, a senhora fica muito boa, muito animada, a senhora tem isso. Aí a gente entende. Essa modificação vai melhorar a vida dela? O instinto de sobrevivência vai melhorar. Tá de acordo com os princípios e valores? Tá. Ela quer? Falou, nossa, é isso que eu quero. Só que ela não tinha clareza dentro do contexto. E outro, a mudança comportamental vai trazer um benefício. A hora que o cérebro fala assim, poxa, esse benefício é tão bom, que eu nunca mais quero voltar para aquele padrão anterior. É uma mudança tão boa, tão maravilhosa, que eu não quero voltar para lá. Eu quero ficar nessa nova aqui. E fisiologicamente, as redes neurais na hipnose, elas são, digamos, construídas um pouco mais rápido. Tá. Só que é o seguinte, tem a rede neural, digamos assim, antiga e a nova. Se essa nova traz mais benefícios, essa fica inutilizada. Ela continua existindo. Tá. Só que ela não é tão usada. Assim, eu tenho dois caminhos. Esse aqui eu ganho 10, esse aqui eu não ganho nada, eu vou ficar com esse novo. Uhum. Né? E aí, a gente entende esse processo da hipnose. Vamos amarrar com aquela questão dos valores? PNL. Uma das estruturas da PNL... Até me mandaram aqui, Léo. Vamos lá. Pô, mas que esse negócio de PNL? Ó, pra você que não sabe, né? O Lê é especialista, mas... Programação neurolinguística, mas faz só bem rapidinho o que é aí. Porque hipnose todo mundo não sabe, mas já ouviu falar, tem uma ideia. Mas a PNL, fala ali rapidinho. Programação neurolinguística. Rapidamente a história. Por que surgiu? Década de 70, pós Segunda Guerra Mundial, houve uma grande corrida, tanto das universidades, quanto das empresas, quanto do governo norte-americano, para atender aquele povo que voltava da guerra doido, que até então não tinha uma ferramenta específica de tanto de gente. Ao longo do caminho, eles observaram o seguinte, e se a gente pegar a pessoa que é boa e tentar fazer ela melhor? As empresas, olhando para a questão da liderança, falaram assim, vamos aproveitar e fazer alguma coisa aqui. Dentre todos os projetos e propostas e pesquisas que havia na época, a PNL é uma das poucas que sobreviveu. Ela sofre uma crítica, e a crítica cabe que ela não é científica, só que ela não foi feita para ser científica, ela foi feita para dar resultado. Foi antes do Daniel Goleman? Foi, né? Ela foi na década de 70. Ele foi para agora, foi de 90. Só que ela foi feita para dar resultado. Uhum. E ao longo do tempo ela foi melhorando as suas ferramentas e hoje no mundo corporativo principalmente, ela é muito querida. Por causa de quê? Mudanças comportamentais muito rápidas. E aí ela pegou muita coisa da Gestalt terapia, da Virginia Satir, que ela trabalha muito questões de terapias sistêmicas, Perfeito. E pegou a hipnose de Dr. Milton Erickson, que para mim ele é a hipnose antes e depois de Milton Erickson. Tá. Né? Para os críticos de hipnose, fica à vontade de não concordar, não tem problema. E aí eles pegaram as três teorias, fizeram a colcha de retalho, amarraram muito bem uma coisa com outra e criou a PNL. E uma das coisas da PNL, quando a gente vai falar de mudança de comportamento, a gente tem uma pirâmide dos níveis neurológicos. Fala assim, olha, tem mudança que é nível de ambiente, outro de comportamento, outro de capacidade, outro de valores, crenças e em acima valores. E a ideia dessa pirâmide é o seguinte, se eu mudar
o ambiente, necessariamente não muda o meu comportamento. Mas se eu mudar o meu comportamento, muda o ambiente. Ou seja, quando eu faço uma mudança no topo dessa pirâmide, ela muda necessariamente tudo para baixo. Aí que eu vi, os valores estão lá em cima. Na hipnose, se eu for contra os valores, vai dar errado. Mas se eu fizer alguma coisa reforçando os valores, vai dar certo. Na PNL, se eu modifico os valores, modifica as crenças, comportamento, capacidade e ambiente. Aí vem meu amigo Jim Collins. Como que são as características desse nível 5 que ele chama aqui? Deixa eu ver se... Quais são as características, Leandro, da característica desse líder nível 5? Ele é um cara que coloca a missão. Pega aqui, pega aqui. Aí, ó, pega aí. Assim. Aqui é melhor, né? É. Lembrando que ele tem outros livros. Sim. Né? E ele é consultor de uma meia dúzia de bilionários brasileiros por aí. Assim, o que ele me ajudou muito? Tudo aquilo que eu estava pesquisando, com as pesquisas científicas dele, houve uma grande coincidência. Por enquanto vou chamar de coincidência, né? Que está ligado aos valores. Todos esses níveis, esses líderes top, qual que é a grande descoberta deles? Os valores. Eles não colocavam o ego deles melhores. Líderes no nível um pouco mais alto, assim, eu sou bom, eu faço, quando eu tô aqui, não sei o quê. Só que o que acontecia na prática? O cara morria ou saía da empresa, ela caía. Esse outro líder, não. Ele saía, continuava, fazia a sucessão. Né? E onde é que está a grande coisa? Fala assim, vamos dar uma olhada. Característica de comportamento. Toda vez que perguntava para esse líder, cara a cara, o que você faz? Não faço nada, não. Não é possível, tem que fazer alguma coisa. Ele perguntava para os líderes. Não, ele é um cara tranquilo, calmo, ele não fala demais dele. Só que é o seguinte, a hora que ele chega na empresa, é faca na caveira, nós temos que fazer isso aqui acontecer. Ele fazia isso hoje, amanhã, depois, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, sem cansar. A mesma coisa que aconteceu com a senhora. Exato. E o que é a virtude? Comportamento bom, que eu repito ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até o resto da vida. Vamos voltar à nossa amiga Aristóteles. O que é a virtude? É um bom comportamento que eu repito ele muitas vezes. E o Aristóteles é quem? Nada mais, nada menos como a maior personalidade que escreveu sobre ética, valores, comportamento, nesse sentido ético, de toda a humanidade, que é a base do nosso mundo ocidental. Então, nos valores, nas virtudes, elas aplicadas ao comportamento, digamos assim, a chave do sucesso. Sem dúvida alguma. E Jesus Cristo para você é quem? Rapaz, agora eu vou ter que ir pro meu lado religioso. É Deus. Não sou bobo, né, uai? Vou aproveitar. Você pega um pouquinho de cada e fala, deixa eu ver o que esse cara tem na cabeça aqui. É simples a resposta. Ele é Deus. Agora voltando pro lado científico, depois voltando no Deus. Quando a gente faz um estudo comparado das religiões, a gente observa que é o único Deus que ele deixa o lugar onde ele está e ele se faz tão humano igual a gente. Em nenhuma outra literatura da história comparada das religiões, pelo menos até onde eu conheço, não tem nenhum Deus que ele se faz humano para sofrer com você, comer com você, trabalhar com você, chorar com você e viver com você. Né? Eu gosto de... Não incomodo muito, tá? Porque eu gosto de conversar e eu quero trazer você várias vezes. Mas, então tá bom. Pega a sua fala aí e eu tô estudando a Bíblia agora, tá? Eu sempre maravilhoso. fui cristão, mas agora, né? Eu não era o cara... Pô, eu li ali, sabe quando... Tipo, pô, vamos ler a Bíblia aqui em casa hoje? Vai, então tá bom, vai. Abriu, versículo tal, e era isso. Não era de estudar. Hoje eu tenho até mais consciência, mais maturidade de ler, de entender as cartas de Paulo, por que era, fazer a análise de cenário daquela época, contextualização. É libertador. Hoje que eu tô fazendo isso. E ainda... me permite só um comentário? O professor meu de teologia dizia o seguinte, o estudo da Bíblia, falando da teologia, especificamente o estudo da Bíblia, ele é uma verdadeira terapia.
Porque aí ele completava dizendo o seguinte: quando você entende, com os estudos da Bíblia, que há um Deus que te ama incondicionalmente, não há espaço para não faltar amor. Né? Quando você entende que tem um Deus que te ama incondicionalmente, não tem espaço para transtornos, não tem espaço para outras coisas. Né? Eu achava formidável, mas desculpa. Não, mas é porque você falou que Jesus, que é o que se tornou homem, veio. É isso mesmo, eu acredito, total. Aí, não todos, mas lá na Índia tinha Krishna, não sei o quê. Aí eles colocavam uma cabeça de não sei o quê e tudo, sim. Mas. E sabe por que eu tô te perguntando? Porque eu tô amarrando, eu presto muita atenção no convidado, porque eu falo, por isso que eu fico te olhando demais. Aí você vai e fala que os monges antes de Cristo já existia, tarará, não sei, beleza. Siddhartha Gautama. Ele saiu, era um cara ricaço, tá? Vamos, sei lá, até mais do que o Alexandre, de riqueza, não de volume de império, de tamanho. Aí o cara, do nada, saiu ali do palácio dele e falou: oi? Então isso é sofrer? E o pai, o rei, a rainha, a mãe dele não deixava ele ver. Se tornou o Buda, porque ele veio para sofrer igual nós e ficou lá naquela meditação. Aí tem todo, né, aquela história dele, beleza, mas e aí? Ele também era Jesus? Eu tô te colocando uma coisa porque assim, sabe? Para mim, eu acredito nesse Deus trino mesmo, né? Jesus, Deus e Espírito Santo. Até eu tenho um livro que eu escrevi, quando chegar, eu vou te entregar. Até a cor do meu livro, eu te mostrei não, né? Não, ainda não. Eu coloquei uma cor vermelha que representa o fogo do Espírito Santo, né? Que nos queime e tudo. E é um livro de liderança, e eu coloco muitos exemplos de Jesus, inclusive, por isso que eu te perguntei dele, que eu não poderia deixar você ir embora sem a gente bater um papo. Claro. Que aí a gente vai até ter que ir para esse lado depois, não hoje, em outro episódio, mas aí você fala, o cara veio e tal, tá, mas e será que antes dele, então, não teve outros? E você sabe que teve? Tá, Leno, mas é ele, tal. Eu sei, mas então por que a turma deixou vir e tal, mas é diferente. Mas você tá me entendendo? Não é uma pergunta, é só pra gente refletir. Pô, eu acredito, bicho, e é ele. É só porque. E as pessoas que estão assistindo a gente e que não tem essa clareza, né? E aí vai e cai em outro... aí vem não, vou ser budista, vou lá pro Tibete, não sei o quê. Vou pra Índia, eu entrevistei um cara aqui, ficou lá na Índia um tempo. Não, mas lá também tem os deuses, não sei o quê. Falei, tá, mas ele também é Jesus. Ele acredita em Jesus. Ele diz, mas não, mas tem outros deuses também. Eu falei, cara, é um negócio que inclusive foi aonde Salomão caiu, né? Pô, irmão, peraí, você não pediu a sabedoria? Para com isso. Aí a mulherzada entrando na cabeça. Aqui, presta atenção. Pô, tive um insight aqui agora. Pô, tem mulher que te hipnotiza, cara. Tem. Por isso que eu te perguntei o negócio, pô, você fica mexendo com esse trem de hipnose aí, você abre uma janela, vem, entra um monte de espírito aí na sua cabeça, você perdeu. Pô, tem mulher que te hipnotiza. Hipnotizou o cara, e o cara era filho de Davi. E aí o cara conversou com Deus, falou, cara, você quer o quê? Falou, não quero riqueza, eu quero sabedoria. Então o cara sabe. Mas aí vem uma gatinha aqui, outra aqui, 1000 gatinhas. Aí ele, pô, é um Deus, irmão. Falei, não, tem outros. Aí depois, né, ele se arrepende, né, não, tudo é vento, tudo não sei o quê, né? Eu nem lembro, nem foi Cantares, nem foi aonde depois. Depois de Provérbios, então é Provérbios, Cantares, como que chama? Os livros? Eclesiastes. Em Eclesiastes. Em Eclesiastes ele começa a falar ali, né? Fala, arrependi de umas coisas, hein? Beleza, o arrependimento é profundo, Deus perdoa, beleza. Mas você entendeu? Essas coisas assim, tem um Deus, mas também tem a galera fala dos outros. E você estudou isso muito mais profundamente do que eu. Eu estudei algumas coisas. E falou isso aqui, pai, os monges veio de antes, então e agora? Ó, eu estudei um pouquinho em Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele faz uma releitura de Aristóteles e o cristianismo, né? Por quê? Na época, o mundo islâmico pegou Aristóteles e tinha questões muito avançadas que o cristianismo até então não conseguia responder. E Tomás de Aquino, ele consegue. Aí o que eu aprendi com Tomás de Aquino? Não vou entrar muito na teoria, mas algo mais ou menos o seguinte, que Aristóteles está muito ligado com a verdade. Então, Tomás de Aquino falou assim, Deus é a verdade. Se você olhar para essa mesa, procurar, pesquisar nessa mesa, a origem dessa mesa e procurar o que ela era antes. Ela tinha vida, então vamos procurar as moléculas da vida. Vou buscando, vou chegar onde? Deus.
Vou pegar uma plantinha que está ali fora, vou buscar ela e buscar. Lá no fundo tem uma verdade que o final dela é Deus. Ah, tem uma pessoa aqui que é ruim, mas eu vou buscar lá no fundo a história dela e eu chego em Deus. Né? Aí esse teólogo vai dizer o seguinte, as pessoas que viveram antes de Jesus, elas não foram salvas? E as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Uma tribo que está lá... Na Amazônia. Na Foi Amazônia. ano passado, e aí? Aí ele resolve a questão dizendo o seguinte, há lampejos de verdade em todo e qualquer lugar para a humanidade. Por isso que tem pessoas que elas conseguem acessar essa verdade e ela consegue mudar muitas coisas. Talvez o Buda seja uma dessas pessoas que viu esse lampejo de verdade. Só que aí, no caso, ele vai dizer assim, ó, esse lampejo tem alguns limites. Só que mesmo tendo limites, é muito avançado para as pessoas que às vezes não têm vivência nenhuma. Entende? Quando a gente olha para a vida, a gente vai ver na história da humanidade várias tribos, por exemplo, que sacrificavam pessoas. E quase todas elas, no caminho de desenvolvimento delas, pararam com isso. Por quê? Há uma linha de verdade, assim, ó, temos que oferecer alguma coisa a Deus? Então eles entendiam o sacrifício. Sacrifício de pessoas, não, vamos parar com isso. Vamos fazer animais? Não, vamos parar com animais. Vamos fazer com outra coisa? Não, vamos nos oferecer de sacrifício? Não, vamos oferecer outra coisa. Então tem uma linha de caminhada. Né? E aí o Tomás de Aquino, da maneira dele, que eu estou sendo até bem simplório, ele vai dizer o seguinte, há a verdade de Deus em todo lugar. Tem algumas pessoas que eles avançam, às vezes até mesmo sem o nome de Jesus, mas se ele avançar mais ainda, vai chegar em Deus. Sensacional. Bacana, né? Você fez meio que uma leitura do DNA da espiritualidade. Exato, você vai pesquisar o DNA. Entendi. Tem uma vez um cientista, eu não vou lembrar o nome dele, ó pessoal, que interessante, um cientista, um biólogo, até então ele veio de um berço ateu, não tinha nenhuma convivência com religião nem nada, e ele foi cientista a vida inteira, pesquisador, e ele foi estudar sobre um determinado coisa lá e falou assim, célula, de onde é que veio isso? Como é que veio a primeira célula? Ele começou a pegar a literatura. Não há, na perspectiva dele, é claro, na literatura nada que explique a primeira célula viva. Ah, foi uma substância com outra. Ele fez cruzamento de um punhado de substâncias químicas em laboratório e nenhuma delas criou uma célula viva. Okay. Né? E aí ele falou assim, tem que ter alguma coisa que justifica isso. E é claro que depois ele foi buscando e chegou a uma religião que tinha alguma explicação sobre isso. Muito bom. Bacana, não é? Não, é lindo. Lê, e a sua atuação aí, a gente fez essa jornada e chegamos no Lê hoje, 2025. Sim. Aí você gosta do tema, eu sou apaixonado também. Demais. E a gente tem um grande líder em comum que é Jesus. O que você faz com a liderança? O que é a sua proposta? Então, o que você está caminhando? O que você tem para entregar pro nem sei, eu também não te perguntei para você falar aqui para todo mundo, mas você trabalha com aquele líder individual, tá? Eu sou o líder da minha empresa, ou eu tenho a minha empresa e sou líder, ou eu sou CLT e sou líder de uma equipe, ou eu não sou, mas eu gostaria de ser, ou a empresa contrata o líder. Como é que é? O que é a sua atuação hoje, assim, que você está fazendo aí com essa turma? Vou te explicar rapidamente a minha linha de raciocínio. O que eu fiz? Eu falei assim, eu queria ajudar muitas pessoas. Vou pro digital, que aí eu ajudo milhões de pessoas. Não fui tão bem sucedido quanto eu esperava. Ainda. Ainda. Mas aí eu observei uma coisa. Se eu ajudo um líder de uma empresa, aí ele se tornar um cara massa, bacana demais, ele vai levar essa mudança para a família dele, ele vai levar para os funcionários dele, para os gestores dele e necessariamente para a família de todo mundo ali. Falei, caramba, então sim, se eu atender individualmente uma pessoa, no caso, um líder, ele vai levar essa mudança para muitas outras pessoas. Esse que eu citei, que tem um caso foi um caso que eu achei maravilhoso, né? O faturamento dele praticamente mais do que dobrou, e agora vai passar 4 vezes mais, e o cara continua crescendo. Poxa, a família dele é maravilhosa. A esposa dele vive muito bem, os funcionários dele adoram ele. É uma coisa quase esquisita, você não vê fofoca contra ele na empresa dele. Entende? E aí, o que ele fez? Levou a ideia dele para outra pessoa, montou um grupo empresarial. O grupo as empresas em volta, o que vocês estão fazendo que vocês conseguem fazer isso? Como é que vocês conseguem crescer sem sonegar imposto? Como é que você consegue fazer isso sem fazer aquilo?
Como é que vocês conseguem ficar com um funcionário aqui 2, 3, 4, 5 anos sem ficar mandando embora? Que todo mês eu tenho que mandar 1, 2, 3 embora. Cara, olha que maravilha. Entende? Aí, Leandro, o que eu falei assim, eu quero trabalhar com líder. Então, eu tenho processos de mentoria que eu trabalho com líder. Toda essa minha descoberta eu trabalho. Individual, no caso. Individual. E eu tenho programas também em grupo. Perfeito. No individual, tem até uma questão que eu não falei, que eu falei, eu sou curioso. Leandro, depois que eu descobri que tem um gene ligado à liderança, eu fiquei louco. Paguei um exame caro para danar, para eu entender como é que era essa Sabe bendita... verdade? Tem um gene. Só que é o seguinte, eles falaram gene da liderança, Sim. mas não, ele envolve uma série de comportamentos que aí eles falam assim, esse aqui é o gene da liderança. Perfeito, entendi. Né? E aí eu falei assim, poxa, mas se o cara não tiver esse gene, dá para ir? Essa é uma questão que eu estou trabalhando. Mas o que eu observei? Eu quero olhar a questão da liderança, o ser humano líder, de uma maneira mais ampla possível. O comportamento dele. Aí tem um dos programas que envolve até a leitura do DNA dele, desses genes. Né? É claro que vai ver um punhado de outras coisas, mas meu interesse específico é nesse. Eu trabalho questões filosóficas. Por quê? Quando a pessoa tem a clareza do que é certo, do que é errado, tem clareza dos valores dele, acabou. Por que eu falo isso, Leandro? Pelo seguinte, o empresário, esse empresário, né, eu posso falar que ele não tem problema. Ele descobriu que um grande valor dele era a liberdade. Todas as vezes, aí a gente pegou uma coincidência, todas as vezes que a empresa tirava a liberdade dele, o faturamento caía. Ou, se não caía, ele ficava muito insatisfeito. Aí a hora que ele falou, não, o valor, meu valor, é a liberdade, a minha empresa tem que me dar liberdade. Aí ele começou, você é a pessoa que mais antiga, menos confiável, agora você é o gestor, você cuida disso. É claro que passou por um momento um pouco diferente, né, mudanças. Sim. Mas aí teve um momento, olha só que interessante, ele viajou para a Europa. Ele ficou lá mais de 10 dias. O faturamento subiu quando ele estava lá. E ele não ficava ligando todo dia como é que tá. Ligava para ele, acho que nos 10 dias, 3 vezes, para uma coisa específica que era muito ligada a ele. Eu já entendi. Muito ligado a ele. E você vai gostar mais ainda. Nossa. Leandro, olha os primeiros cristãos. O cara era perseguido. Era, o tempo todo. O tempo todo. O Império Tinha Romano falava daqui, assim, olha, vou pegar você, jogar numa arena, o leão vai rasgar você no meio, suas tripas vai ficar exposta. Eles entravam cantando e louvando, felizes. O Coliseu veio para isso, né? Para tirar a base do cristianismo e manipular as pessoas ali. Por que um camarada vai enfrentar tudo isso? Por causa dos valores dele. E os valores vão aparecer pelas virtudes. Por isso que o empresário, quando ele entende os seus valores e coloca os seus valores no dia a dia, que se tornando virtude, o cara vai trabalhar 1 ano, 2, 3, 4, 5, sem cansar. E mesmo que tenha algum cansaço ou desânimo, ele não para. Por isso que ele monta, conforme Jim Collins fala, só que não com essa leitura. Olê, você vai ter que vir... Empresas brutais e gigantes. Você vai ter que vir mais vezes. Sabe o que eu pensei agora? Não, é porque aí a gente vai conversar por... Cara... Então você trabalha na mudança de comportamento para líderes que já são bons, mas eles querem ser melhores, atrelados aos seus valores e princípios. E todo mundo quer ganhar dinheiro. Beleza. Eu, você, a igreja, não interessa. E que bom que quer. Uhum. Cara, você acabou de falar um pouco da história do Paulo. E ele mudou o comportamento. Sim. Porque ele sim, tava... verdade. Ele eu não tinha feito esse cruzamento. Meu amigo, olha o que você fez agora nessa frase. Porque aí você tá falando... Você entendeu a clareza que eu tenho um pouco agora de ler a Bíblia? Sim. Porque quando você fala alguma coisa, eu falei, mas eu não... Se você fala... a gente trouxe o Domini aqui uma vez, e o Domini é leitor e tá estudando muito. O Domini que ganhou o Big Brother, sim, lembro. Aí ele começou a falar, ele estudou mesmo. Eu falei, Dom, eu não tô nesse nível seu, cara, então não vou. Ele, cara, tá. Eu falei, eu comprei uma Bíblia que as falas de Jesus, ela tá grifada em vermelho. Por quê? Porque eu quero fazer um pouco do que você fez, que você descobriu do Alexandre, com o Jim Collins. Eu falei, cara, que Jesus é brabo demais na liderança, né? Homem, cara, ele é Deus. Mas o homem, porque ele veio como homem, ele se tornou homem, ele foi líder como homem, mas através do amor, da entrega, de servir. Só que você falou agora a questão de Paulo. Cara, Paulo tinha um comportamento X, ele já era um cara sábio, falava várias línguas e conhecia muita coisa. Só que ele perseguia, ele não conhecia. Aí ele teve uma
conversa com o nosso querido líder. Ô, bicho, não é essa turma que você tá seguindo, não. Você tá perseguindo, sou eu. O que é? Qual que é a sua? Ele foi hipnotizado, ou o Jesus usou PNL, sei lá o que foi. Ele, irmão, caramba, é mesmo, eu tô fazendo um negócio errado. Mudou o comportamento. Sim. E ele se tornou um cara melhor. Os valores mudaram. Mudou, cara. Só que ele ainda tinha a mesma energia, o mesmo afinco, né? Sim. Ele era brabo. Da mesma forma que ele tinha pra se tornar... Que ele era o perseguidor, ele se tornou brabo porque... eu não sei quantos por cento do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Uhum. Carta pra X, carta pra Y, carta pra... Ei, é assim que você tem que fazer. Tá errado, assim não. Né, foi falando ali, né? Principalmente para Romanos. Que foi a última viagem dele, né? Infelizmente, né? Mas ele já sabia também. Sim, já sabia. Cara, ali vai ser o final. Mas ele já sabia. Só que ele mudou o comportamento quanto líder da igreja. A igreja que a gente tem hoje, cara, eu não vou falar que é só ele, mas ele foi a grande base, né? Tem Pedro, tá, mas... Você entendeu o que você fez? Que você acabou de falar agora? Você contou muito do Paulo. Eu falei, caramba, bicho, que ele pegou o que era. Mudou o valor. Mudou o valor, que é um grande líder para ser melhor. E ele foi melhor. Tanto é que as igrejas hoje, é Paulo. Entendeu? Que é isso que você faz. Entendi. Exato. Uma vez que você dá a clareza do valor, a pessoa muda o comportamento. Repetindo o comportamento bom conforme o valor, vira virtude. Ninguém para esse cara. Quem quer falar com você, te acha onde? Cara, quer fazer mentoria, quer levar você para a empresa, quer fazer uma palestra, quer dar aula. Aonde é? Fala ali. Tá. Pessoal, quem quiser me achar aí, redes sociais, Lê Moraes, você vai achar Lê Moraes, mentor, Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Procurando por lá, você me encontra, manda uma mensagem, ou eu ou alguém da minha equipe vai te responder, e aí a gente conversa, né? E além das mentorias individuais, tenho também mentorias em grupos, né? Hoje eu estou focado mais no dono da empresa, ou líder da empresa. Perfeito. Tá? Esse é o meu foco maior hoje. Perfeito. Esse outro livro aí, só para que eu fiquei curioso, você não mostrou, é o quê? Esse livro aqui é de um estudo que eu estou fazendo bem recente. Frei Rogério é um padre da Igreja Católica. Mostra ali. Tá. Isso. Aqui. Isso. Ele é um padre da Igreja Católica, ele é fundador da Pastoral do Empreendedor. Né? Opa. É mora onde? Ele é aqui de Goiás, ele tá trabalhando aqui em Goiás. Fiz live com ele semana passada. Eu ia te perguntar. E aí? Quem você acredita que eu tenho que chamar aqui? Já não vou. Você não vai nem pensar. Você faz uma ponte, por favor? Sim, senhor. Nossa. E aí, que mais? Quem ele é? Então, Nossa. ele é o fundador da Pastoral do Empreendedor. E na Igreja Católica a gente tem uma falha, né, ou uma lacuna, que a gente não fala de questões de rentabilidade. E no histórico da igreja, às vezes a gente tem mais literatura falando contra o usura e outras coisas do que ser rentável. E ele vem e quebra um paradigma muito forte. Preciso dele aqui. Né? Depois que eu li isso aqui, eu falei, caramba, agora eu tenho uma obrigação de fé de ser rentável. Não no sentido só do dinheiro, mas de fazer todas as coisas produzirem. Isso, é uma energia. Você acredita nisso? Porque Sim. o dinheiro por si só, se você pensa só no dinheiro, nossa, eu vou trazer o Lê aqui, eu vou ganhar dinheiro no podcast e tal. Cara, nem ia dar certo. Provavelmente não. Não é isso. Se vier para a gente fazer algum trabalho junto, é essa energia. Então a gente tem que multiplicar isso. É isso que a turma tem que entender. É o dinheiro trabalhar para nós. Não é a gente pro dinheiro. O dinheiro é qualquer... Não. Você quer? Quer. Eu quero? Quero. Seu filho, meu filho... A igreja, todas as igrejas... Cara, fique em paz, bicho. Mas vamos fazer o negócio girar. Exato. Né? E a gente ficando bem com isso. Adorei o Frei. E ele tem um termo que eu acho muito bacana. Ele fala o seguinte, dinheiro com propósito. Bacana, não é? Não. Lê, cara, nem sei, bicho. Não dá nem... A gente nem começou o papo. Meu Deus, que massa. Obrigado demais por você ter... aceitado, cara, obrigado. Vocês que estão aí assistindo, ó, YouTube, desse jeitinho que tá aqui, ó, quem se conhece, cresce. Aí, além do Lê, pra trazer ele mais vezes, né, já segue a gente, manda aí pro seu tio, pra sua cunhada, pra sogra, pra mãe, sobrinho, pros cachorros. Já dá um like, né, vamos fazer ali alguns cortes, eu já tenho uns 50 aqui, não sei se o Davizeira pegou outros aí, pô, vamos fazer esse aqui, mas eu já tenho uns 3 na cabeça que vai arrebentar. Beleza?
Segue eu lá no Instagram, leandro.vsantos, né? Mas antes, segue lá no YouTube. Quem se conhece, cresce, né? Vamos fazer desse programa um programa para você, para sua família, para sua empresa, né, Lê? Isso. Crescer e a gente prosperar em propósito, né? E sempre iluminados aí pelo nosso grande líder, né? O Jesus Cristo. Esse camarada mesmo. Obrigado, Lê. Eu que Forte agradeço. abraço. Forte abraço. Uma grande Valeu honra. demais. Pessoal, Obrigado. Valeu.